Capítulo 556.2 Movido 2 Conteúdo patrocinado. Roel Ascart voltou para seu quarto com emoções tumultuadas dentro dele. Os acontecimentos no banquete noturno e a conversa subsequente mudaram sua impressão sobre a deusa-mãe, revelando a animosidade que sentia por ela. Ele teve que admitir que era tendencioso contra a deusa-mãe. Não poderia ser evitado quando seus encontros com ela e as 6 calamidades no mundo real não foram nada agradáveis. Desde o início, ela já havia tomado uma atitude hostil em relação a ele, muitas vezes intimidando-o com seu olhar e mobilizando as 6 calamidades contra ele e aqueles com quem ele se importava. Na verdade, foi sob a busca de Sjöldin-Fog que ele teve que entrar neste estado de testemunha em primeiro lugar. A única razão pela qual ele não fez um movimento contra a deusa-mãe foi a lacuna em sua força. Ela é muito poderosa. Ainda não sou páreo para ela. Vou ter que segurar por enquanto. Esses foram os pensamentos iniciais de Roel. Mesmo quando ele deduziu que o objetivo deste estado de testemunha era seguir um caminho diferente do Kingmaker original, ele nunca pensou em ajudar a deusa-mãe a lidar com o Salvador. Mas sua linha de pensamento começou a mudar junto com seus encontros com a deusa-mãe. Ele podia sentir que seu cuidado e preocupação eram sinceros, como uma verdadeira mãe, e o apelo desesperado que ela fez no final da conversa mexeu com seu coração. Não me traia. Por que a deusa-mãe proferiria essas palavras? Um ser supremo como ela teria pelo menos milhares de maneiras de manter uma pessoa na linha enquanto explorava seu valor, mas ela preferiu implorar a ele. Ela era quase como uma mãe desesperada orando fervorosamente para que seu filho amadurecesse e entendesse suas dificuldades. Conteúdo patrocinado. Foi doloroso para Roel ter que enganá-la. Além disso, havia algum crédito por trás da afirmação de que a deusa-mãe era sua mãe. A deusa Sia era a mãe de todos os seres, e o criador de reis era o filho favorito de Sia e seu assessor de confiança. Se a deusa-mãe fosse parente da deusa Sia, e havia a possibilidade de que ela fosse a própria Sia, isso faria de Roel seu filho. Como no mundo ela está relacionada com a deusa Sia? Roel murmurou baixinho, angustiado. Ele tentou se lembrar de seu encontro com Sia quando estava recebendo sua bênção, mas os resultados foram medíocres. Ele se lembrava da deusa Sia do Gênesis como uma pessoa deslumbrante, a própria encarnação da beleza, mas ele não conseguia se lembrar de suas características físicas. Isso não foi culpa de Roel. A natureza da deusa do Gênesis impedia que outros vissem sua verdadeira aparência. Aqueles que a conheceram só podiam se lembrar das emoções maravilhosas que sentiram em sua presença. Naturalmente, isso significava que as esculturas divinas que a igreja da deusa de Gênesis havia feito para representar a deusa Sia de Gênesis não eram precisas. Roel não teve escolha a não ser desistir dessa trilha e, em vez disso, se concentrar em suas auras. Quando a deusa do Gênesis concedeu sua bênção a ele, ele sentiu momentaneamente sua aura. Eram apenas os resquícios do poder dela, mas deixaram uma forte impressão nele. A aura da deusa-mãe compartilhava algumas semelhanças com a deusa do Gênesis, mas também havia algumas diferenças. Por exemplo, a deusa-mãe tinha uma presença poderosa que evocava instintivamente o medo de Roel, mas ainda faltava em comparação com o de Sia. Roel dirigiu-se a uma cadeira próxima enquanto ponderava sobre a possível relação entre os dois com o senho franzido. Inesperadamente, ele de repente experimentou uma vertigem extrema. Conteúdo patrocinado. Roel ficou alarmado com o súbito ataque de tontura. Por um breve momento, ele sentiu como se o mundo tivesse parado e invertido instantaneamente sobre ele, mas logo tudo voltou ao normal. Seu corpo desabou desamparadamente para um lado. Bam! Uma cadeira caiu no chão. Roel rapidamente agarrou a mesa próxima e mal conseguiu manter o equilíbrio, mas ficou confuso sobre o que havia acontecido com ele. A confusão chamou a atenção de Adola. Ela imediatamente correu para a sala, onde viu Roel de pé, fraco, ao lado da mesa. Lord Roel, o que há de errado? Ela perguntou preocupada. Os outros guardas também correram para a sala. Os membros do clã de sangue surgiram das sombras da parede. As gárgulas ao longo do corredor abriram suas asas e deixaram seus pedestais. Todos na vizinhança de Roel imediatamente entraram em alerta máximo. Acalmar, não é nada demais. Eu apenas me senti tonto por um momento. Não há nada para entrar em pânico, Roel disse com um tom desamparado, e acenou com a mão para acalmar a multidão. A multidão soltou um suspiro de alívio, especialmente Adola. Fazia apenas algumas horas desde a conclusão do banquete noturno,
mas rumores sobre o confronto de Roel e Michê estavam circulando pelos escalões superiores. Se algo acontecesse com Roel neste momento, os High-Elves se tornariam os primeiros suspeitos. Naturalmente, isso significava que Adola seria designada para outro lugar. Por mais leal que Adola fosse à deusa-mãe, ela preferia ficar ao lado do Kingmaker do que entrar no campo de batalha desesperador. Ela apreciou muito essa oportunidade, e foi por isso que ficou para trás para verificar Roel, mesmo quando os outros saíram da sala. Lord Roel, você está realmente bem? Sim, estou bem. Conteúdo patrocinado. Devo chamar um médico para você? Não há necessidade disso. Já estou me sentindo melhor agora. Roel levou a mão à testa enquanto se acomodava lentamente na cadeira. Ele estava confuso sobre o que havia acontecido, mas imaginou que poderia ter sido devido à sua mana selada. Seu corpo sempre foi alimentado tanto por sua resistência quanto por sua mana, então a privação de um deles levaria a alguns problemas. Mas a ilusão que vi antes, a parada instantânea e a inversão do mundo. Antes que Roel pudesse pensar mais a fundo, ele de repente notou alguns rostos novos entre os guardas que partiam. Adola, essas pessoas são. Lord Roel, eles são seus novos guardas. Novos guardas? Isso mesmo. Logo após o banquete, a deusa-mãe emitiu uma ordem para substituir a maioria de seus guardas elfos superiores por outros de outras raças. Roel arregalou os olhos de espanto. Se ele ainda não tinha certeza se a deusa-mãe havia ficado do lado dele durante o banquete, isso confirmou que as ações dela foram motivadas pela preocupação com ele. Conteúdo patrocinado. Ela não tinha nada a ganhar com a transferência dos elfos superiores, e isso apenas afastaria um clã que era ferozmente leal a ela. Nenhum governante sábio faria algo que minasse a harmonia interna de sua facção diante de uma guerra iminente, mesmo que fosse para conquistar o Fazedor de Reis. Tal ação só poderia ter surgido de um afeto verdadeiro. Saber disso deixou Roel ainda mais confuso. Ele olhou para a paisagem do lado de fora da janela, enquanto pensava sobre seus encontros com a deusa-mãe até agora. Sua expressão endureceu lentamente em determinação. Adola, vou descansar. Entendido. Por favor, me ligue se precisar de alguma coisa, respondeu Adola antes de sair da sala. Roel entrou no quarto, deitou-se na cama e fechou os olhos. Momentos depois, ele caiu no sono. Sua consciência submergiu na escuridão mais uma vez, e uma sensação familiar de sonho o envolveu. Um caminho sinuoso atravessando um cenário em constante mudança apareceu diante de seus olhos. Mais uma vez, ele viajou pelo caminho e seguiu em direção ao domínio do Deus do Mal. Ele só saiu do transe quando se aproximou da velha porta. Ele empurrou a porta e entrou em suas dependências, onde foi recebido pela voz alegre de uma garotinha. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Você voltou mais rápido do que eu pensava. Que menino ansioso você é, disse Edavia. Ela fechou o livro e sorriu para o homem de cabelos negros que se aproximava. Este último olhou para ela com uma expressão sombria. Edavia, vamos continuar nossa conversa. Você pode me dizer a relação entre Cia e a deusa-mãe? Conteúdo patrocinado. Capítulo 557.1 A Verdade 1. Conteúdo patrocinado. Na sala escura, Roel olhou para a garota de cabelo laranja sentada à sua frente com um olhar sério, mas ansioso. Edavia piscou com curiosidade. A impressão que ela tinha de Roel era de que ele era um indivíduo sereno e cauteloso. Seu coração nem vacilou muito quando ela revelou que era um deus do mal. Foi por isso que ela ficou surpresa com sua atual turbulência emocional. Era lamentável que a deusa-mãe tivesse impedido sua capacidade de perceber o mundo exterior, então ela estava alheia à maioria dos acontecimentos externos. Ela pensou um pouco sobre a situação antes de sorrir para Roel. Você parece desesperado. Algo deve ter acontecido. Ela se parece muito com a Cia? Não sei. Estou apenas perplexo com a atitude dela, mas não é só ela. Também quero saber sobre o Salvador. Roel foi direto ao ponto e revelou seu pedido. Edavia piscou os grandes olhos. Ela parecia não estar acostumada com a forma como Roel de repente confiava tanto nela. Ela descansou as costas contra a cadeira e ponderou. Posso lhe contar os detalhes, não é grande coisa, mas primeiro devo fazer um aviso. Embora eu seja capaz de acessar inúmeras vidas aqui para aliviar meu tédio, isso não significa que eu seja um ser onisciente. Por exemplo, não sei tudo sobre Cia. Acessar inúmeras vidas? Roel captou com atenção essas 3 palavras.
Ele instintivamente olhou para as altas fileiras distantes atrás dele. Observando sua reação, os lábios de Edavia se curvaram para cima com uma pitada de malícia. Conteúdo patrocinado. Homo, eu me entreguei. Você tem razão. Esses livros são minha maneira de matar o tempo. Eles são registros de alma contendo memórias do falecido. Registros de alma? Como algo assim poderia ser feito? Sem falar na quantidade deles. Só então Roel percebeu tardiamente que ele nunca tinha visto as paredes daquela sala. Nas 2 vezes que veio aqui, ele instintivamente seguiu a fonte de luz e foi direto para a mesa de Edavia. Ele nunca se preocupou em dar uma olhada nesta sala devido à sua baixa visibilidade. Mas agora que ele pensou sobre isso, era possível que a razão pela qual ele nunca tinha visto as paredes desta sala não fosse sua pouca visibilidade, mas simplesmente porque era grande demais. O coração de Roel começou a bater mais rápido enquanto ele olhava para a escuridão do quarto, imaginando até onde a escuridão se estendia. Uma nova pergunta surgiu em sua mente. Se este é o meu inner sanctum, de onde vieram esses livros? Com mais perguntas do que nunca na cabeça, Roel voltou-se para Edavia em busca de respostas. A última soltou suas tranças em algum momento, transformando-se em sua aparência de deus do mal. Surpreso? Fu. Você deve estar curioso para saber o que está acontecendo. Fique tranquilo, esses livros não são seus registros. Eles são minha coleção particular. Edavia flutuou para cima e pousou na mesa. Ela pegou um livro que parecia terrivelmente volumoso em comparação com seu corpo pequeno e o entregou a Roel. Roel hesitou por um momento antes de pegar o livro e examiná-lo. O livro não tinha capa. Tinha uma textura maravilhosa, não no sentido de materiais desconcertantes como pele humana ou outros enfeites, mas emanava um calor que parecia que o livro estava tentando se comunicar com o dono. Seu conteúdo foi ainda mais incrível. Conteúdo patrocinado. Este livro era uma autobiografia de um anão chamado Holmes Jim. Continha muitas imagens que tinham o efeito notável de imergir o leitor na situação que retratavam, permitindo que ele assumisse a perspectiva em primeira pessoa do protagonista que era, neste caso, Holmes Jim. Era semelhante ao estado de testemunha, só que estava vendo a história de outra pessoa. Holmes Jim era um mestre artesão anão que vivia na Era de Cia, conhecido por ter construído um palácio para Cia. Fu. O que você acha? Não parece tão ruim, certo? Sim, não parece ruim, mas posso sentir fragmentos de uma alma. Como esses livros são feitos? Roel perguntou com uma voz profunda que soava quase como um rosnado. Sua cautela estava aumentando rapidamente. Somos bit.ly 3tfs4p4, encontre-nos no Google. Se Edavia fosse realmente um deus maligno que saqueava as almas dos outros para forjar livros, ele não a contrataria, não importa quanto poder ela pudesse trazer para ele. Isso não era apenas uma questão de princípios, mas também dos riscos subjacentes. Contratar um ser cujos valores diferiam muito dos seus representava um perigo latente para ele e para os que o cercavam, sem falar que seria difícil trabalhar juntos quando não pudessem estabelecer confiança mútua. Em suma, ele prefere não manter uma bomba relógio ao seu lado. Roel e Edavia se entreolharam intensamente, a luz bruxuleante das velas fazendo com que as sombras passassem por seus rostos. Após um momento de silêncio, Edavia de repente revelou um sorriso irreprimível e começou a rir sem parar. Conteúdo patrocinado. Ha. Quem poderia imaginar que chegaria o dia em que eu seria questionado dessa maneira? Que sujeito arrogante você é! Fique tranquilo, estou acima de tais ações grosseiras. Você pode pensar nesses livros como um subproduto que recebo por ajudar Cia. Subproduto? Roel ficou surpreso com a resposta inesperada. Edavia assentiu afirmativamente antes de elaborar. Todas as coisas à parte, é muito trabalho lidar com potências do calibre de Holmes Jim. Mesmo eu não o mataria por algo tão insignificante quanto isso. Esses livros são realmente feitos de almas, mas para ser mais exato, é apenas a parte que contém suas memórias. Isso significa que você está tirando as memórias das almas? Isso mesmo. Conceder às almas mortas um novo começo no mundo era minha responsabilidade na época de Cia. Esses livros são a compensação que recebo da Cia pelo meu trabalho. Eu vejo. Roel assentiu. Ele pensou que havia alguma credibilidade em sua palavra, especialmente porque Holmes Jim, o mestre artesão anão retratado no livro, era um transcendente de nível 1 de origem.
Edavia estaria se tornando inimiga dos anões atacando alguém assim, independentemente de ter vencido a batalha ou não. Era improvável que Cia tolerasse suas ações se ela continuasse causando estragos assim. Conteúdo patrocinado. Dando um passo para trás, se cada livro realmente representasse uma vida, a quantidade de esforço necessária para acumular essa enorme coleção de livros era impensável. Teria sido impossível até mesmo para o Espíriter Sovereign tirar a vida de tantos indivíduos. Essa conclusão tirou um pouco da atenção de Roel. Devolveu o livro a Edavia, que o recebeu e o abraçou. Vamos parar de conversa fiada e voltar ao assunto principal. Você veio me procurar ansiosamente aqui porque quer saber a relação entre Cia e a deusa mãe. Fu. Você perguntou ao Deus certo. Você sabe o motivo da saída de Cia? Receio que não. Esse segredo está além de mim. No entanto, tenho alguns palpites em mente. Os lábios de Edavia se curvaram em um sorriso sinistro. Parecia que ela havia pensado em algo interessante. Deixe-me mergulhar na conclusão. Eu suspeito que Cia se separou. Ah? O rosto solene de Roel mergulhou instantaneamente em confusão e um ruído surdo escapou de sua garganta. Sua resposta imbecil fez com que Edavia apertasse o estômago e gargalhasse. Suas bochechas se contraíram com sua zombaria, mas ele escolheu se concentrar em decifrar o significado por trás de suas palavras. Edavia parecia completamente séria quando revelou sua conclusão mais cedo, então não parecia que ela estava brincando com ele, mas... Cia se separou? Afinal, o que isso quer dizer? Ela tem uma divisão de personalidade ou o quê? Conteúdo patrocinado. Capítulo 557.2 A Verdade 2 Conteúdo patrocinado. Incapaz de entender o significado por trás das palavras de Edavia, Roel olhou para ela com uma expressão cética. Edavia sentiu seu olhar e parou de rir. Não me olhe assim. Estou falando sério sobre isso, embora minha interpretação possa diferir da sua. Estou me referindo a uma divisão da alma. Separação da alma? Para colocar de outra forma, sua alma atingiu seu limite. Tendo finalmente se acalmado do riso, Edavia saltou para a cadeira e olhou para Roel. Você já se perguntou por que Cia é a mãe de toda a vida? Não é porque ela é a criadora e raiz de todos os atributos de origem? Isso é parte do motivo, mas não é uma interpretação precisa. A vida vem em todas as formas, e existem muitos seres que são incapazes de aproveitar um atributo de origem. Como você conciliaria isso? Bem, Roel mergulhou em pensamentos profundos. Deixando de lado as bestas demoníacas, havia muitos animais e humanos que não foram capazes de entrar na transcendência e aproveitar um atributo de origem. A resposta é mais simples do que você pensa. Cia é, como seu título sugere, a criadora. Se eu tiver que fazer uma analogia, você pode pensar no mundo como uma existência manifestada pelo feitiço de Cia. Entendo. Espere, um feitiço? Parece que você já ligou os pontos. Fu. Sua mente se agita rapidamente. Edavia bateu palmas como um elogio. Roel lentamente arregalou os olhos enquanto um pensamento lhe vinha à mente. Conteúdo patrocinado. A regra rígida do mundo. Todos os feitiços têm um preço. O preço que Cia teve que pagar pela criação do mundo foi a alma dela. A alma dela? O fardo de sustentar o mundo é carregado pela alma de Cia. Eu sei disso melhor do que ninguém, sendo eu mesmo um Espíriter. Ela pode ter restringido minha liberdade, mas tenho que admitir que ela é uma existência nobre e digna de ser intitulada a mãe de toda a vida. À medida que Edavia recordava o passado, o sorriso sinistro em seu rosto lentamente se dissipou para revelar uma expressão mais terna. Por outro lado, o coração de Roel deu um salto. Ele não conseguia nem imaginar o quão difícil era para uma única entidade carregar o fardo de um mundo inteiro. Se Cia não era digna de ser intitulada a mãe de toda a vida, ninguém era. No entanto, de repente ele se lembrou da conclusão de Edavia e franziu a testa. Você mencionou anteriormente que a alma de Cia se dividiu. Isso significa que... Seu amor tolo levou a melhor sobre ela, disse Edavia com um profundo suspiro antes de desvendar o mistério. A alma de Cia foi a base do feitiço cósmico que criou este mundo. Como um ser todo-poderoso, Cia não teve problemas em suportar o fardo da criação do mundo. No entanto, assim como as mudas floresceram sob cuidado cuidadoso, o mundo lentamente começou a prosperar. O rápido crescimento populacional das raças aumentou exponencialmente o fardo que Cia teve de suportar.
Ela foi forçada a descer sobre o mundo e transmitir os atributos de origem às raças para diminuir seu fardo de sustentar o mundo. Ela também eliminou os monstros que ficaram inchados por consumir desproporcionalmente os recursos do mundo. Você está se referindo às bestas demoníacas? Isso mesmo. A guerra entre as bestas sagradas e as bestas demoníacas reduziu muito o fardo de sustentar o mundo, enquanto criava as condições para que as raças antigas ganhassem destaque. Ironicamente, foi isso que acabou destruindo Cia, lamentou Edavia. Conteúdo patrocinado. Roel franziu a testa ao ouvir essas palavras. A destruição das feras demoníacas gananciosas e a disseminação dos atributos de origem foram benéficas para a alocação de recursos do mundo. No entanto, Edavia afirmou que foi isso que resultou na queda de Cia. Perplexo? Fufu. Eu também estaria, porque a resposta é mais tola do que você pode imaginar. Kingmaker, em que circunstâncias uma pessoa pode tomar as decisões mais lógicas? Eu diria que é quando uma pessoa está sendo racional. Sim, eu concordo com isso. Que pena que Cia não conseguiu fazer o mesmo. Edavia suspirou novamente quando seu sorriso finalmente desapareceu. Sob sua explicação, Roel finalmente descobriu o verdadeiro motivo da partida de Cia. Assumindo que a racionalidade era a chave para tomar decisões lógicas, a próxima pergunta a ser feita era o que poderia minar a racionalidade de alguém. Havia muitas respostas para essa pergunta, mas a maioria delas remontava a uma coisa: emoções. Antes de sua descida, Cia era uma estranha observando o mundo, semelhante a um jogador envolvido em uma simulação. Ela estaria disposta a fazer qualquer coisa para garantir o bom funcionamento de seu mundo criado. Mas tudo mudou no momento em que ela desceu ao mundo. De repente, os NPCs da simulação se transformaram em vibrantes seres vivos. Na guerra contra as bestas demoníacas, ela encontrou subordinados leais, assessores de confiança e amigos íntimos. Sem saber, ela tinha sentimentos por suas criações. O problema era que a história sempre se repetia. Conteúdo patrocinado. Enquanto a ameaça das bestas demoníacas havia desaparecido, as raças que adquiriram os atributos de origem rapidamente se desenvolveram e cresceram em número, resultando em um fardo maior para a alma de Cia mais uma vez. Ela começou a se aproximar de seu limite, mas apesar de se deparar com o mesmo problema de antes, não conseguia mais tomar a mesma decisão. A guerra teria sido uma solução fácil para o problema, mas ela não poderia fazer isso, não como mãe. Ela amava todas as raças, até mesmo os periteers que a assustavam. Fufu. Que tolice é essa? No entanto, essa também é a razão pela qual nunca consigo odiá-la, Edavia murmurou enquanto olhava para a escuridão. Roel ficou em silêncio. Foi muito tempo depois que Edavia finalmente se livrou de novo. Uma mãe que lentamente murchou por causa de seu amor maternal. Esse é provavelmente o final que se abateu sobre Cia. Você deve ter uma ideia das respostas para suas outras perguntas agora. A deusa mãe e o Salvador são os resultados da divisão da alma de Cia? Você pode pensar nisso dessa maneira. Uma existência como Cia não iria simplesmente desaparecer no ar. Uma divisão da alma é o resultado mais provável que posso imaginar. No entanto, essa é mais uma razão pela qual você precisa ser excepcionalmente cuidadoso. Por quê? Roel ficou perplexo com o comentário de Edavia. Antes que ele pudesse ouvir uma resposta, seu corpo começou a piscar mais uma vez como a imagem distorcida em uma velha caixa de televisão. Parece que não temos muito tempo. Fufu. Vou direto ao ponto, então. Vendo a expressão ansiosa no rosto de Roel, Edavia acabou com o suspense e revelou sua conjectura com um sorriso sinistro. Quando você está apenas tentando criar um ótimo conteúdo em Tineur.com 37K7 89T. Conteúdo patrocinado. Assumindo que ocorreu uma divisão da alma, por que você acha que o Salvador e a deusa mãe são antagônicos um ao outro? Duas entidades separadas da mesma origem não compartilham necessariamente a mesma natureza. Você acha que há uma distinção entre o bem e o mal entre eles? Os olhos de Roel se arregalaram de cautela. Edavia sorriu com aquela visão. Pense bem nisso. Sua vida está em jogo aqui. Até mais, meu fazedor de reis. O encontro deles finalmente terminou em meio às risadas do deus do mal. O corpo de Roel desapareceu com um piscar de olhos e sua consciência submergiu na escuridão. Já era a manhã seguinte quando Roel acordou de seu sono. O sol brilhava como sempre, e uma leve fragrância floral pairava no quarto. Ele olhou para o teto com olhos atordoados por um momento antes de se levantar lentamente.
As palavras de despedida de Davi ainda vagavam em sua mente. Se uma alma fosse dividida em duas, não havia como ambas as partes serem semelhantes. Na verdade, eles provavelmente tinham tendências polarizadas. Essa percepção introduziu alguns pensamentos na mente de Roel. No entanto, ele estava tão ocupado com seus pensamentos que não notou um par de olhos olhando para ele nas sombras. Conteúdo patrocinado. Capítulo 558. Intenção assassina. Conteúdo patrocinado. 3 dias depois, Roel se banqueteou com as iguarias que o chefe havia preparado especialmente para ele na mesa do café da manhã, enquanto olhava distraidamente pela janela. Adola ficou atrás dele enquanto repassava um resumo dos principais acontecimentos da noite passada. Como a maioria da facção da deusa-mãe era noturna, eles realizavam suas atividades à noite, então sempre havia um fluxo de notícias todas as manhãs. No entanto, Roel estava muito mais interessado na comida diante dele do que nas notícias, porque a informação simplesmente não lhe servia muito. Logo após seu encontro anterior com Edavia, a deusa-mãe deixou a Torre Monsou. Houve uma mobilização militar em grande escala depois, onde as tropas foram despachadas para o campo de batalha. Mesmo quando ele olhou para baixo do Jardim do Céu agora, ele ainda podia ver novos exércitos compostos por membros de diferentes raças marchando para o leste, junto com um fluxo constante de suprimentos. Antes que alguém pudesse perceber, a noite tranquila já estava carregada de uma atmosfera pesada. Roel não tinha poder nem motivo para parar a guerra, então decidiu mergulhar na comida. Suas refeições foram nada menos que incríveis, a ponto de ele não ter se importado de passar a vida aqui. Quando a deusa-mãe reorganizou a mão de obra que guardava Roel, ela também designou seus chefes pessoais para ele, presumivelmente devido a ele ter elogiado a comida durante o banquete. Honestamente falando, Roel não tinha pensado que a deusa-mãe prestaria tanta atenção às suas palavras que passavam, e isso o deixou ainda mais em conflito. Roel já estava se sentindo culpado em relação à deusa-mãe, e a meticulosidade dela em cuidar dele apenas abalou ainda mais seu coração. Pode ter sido porque ele estava em substituição neste estado de testemunha, mas ele se sentiu pessoalmente envolvido neste assunto. Antes que ele percebesse, sua prioridade já havia mudado de apenas limpar este estado de testemunha para descobrir a verdade por trás deste pedaço da história. Supondo que a dedução de Edavia fosse verdadeira, e a deusa-mãe e o Salvador fossem existências opostas que herdaram características diferentes da deusa Sia do Gênesis, a próxima coisa que Roel tinha que fazer era descobrir quem era o sucessor espiritual de Sia. Esta informação foi crucial para ele determinar quem deveria escolher no final. Ele estava pensando sobre o assunto há 3 dias, mas não havia conseguido chegar a uma conclusão. Seu coração estava mais inclinado para a deusa-mãe, pois a relutância dela em executá-lo apesar de sua traição parecia espelhar a relutância de Sia em sacrificar seus filhos, mas ainda era muito cedo para dizer, já que ele não foi capaz de encontrar o salvador desta era. Ele não achava sensato ouvir apenas um lado da história, sem falar que os instintos maternais da deusa-mãe não a excluíam de ser uma tirana. Um vilão era igualmente capaz de amar seus filhos. Além disso, quando ele ignorou suas interações pessoais com a deusa-mãe, havia algumas coisas que eram duvidosas sobre ela. Por exemplo, ele aprendeu durante sua jornada para a Torre Monsou que a deusa-mãe formou uma aliança com as bestas demoníacas e os deuses malignos. Ele não via essa aliança com bons olhos, principalmente porque Sia se opunha à existência deles, mas seria prematuro derrubar a deusa-mãe com base apenas nisso. Não era irracional para a deusa-mãe buscar uma aliança com seus antigos inimigos a fim de neutralizar a crescente influência do Salvador. Conteúdo patrocinado. Como devo escolher um lado? Roel murmurou frustrado. Nos últimos 3 dias, ele quase arrancou o cabelo tentando descobrir quem era o sucessor espiritual de Sia e quem era o lixo que havia sido levado para fora, mas essa não era uma pergunta fácil de responder. Assim decidiu mudar de perspectiva e analisar o assunto por outro ângulo. Na Torre Monsou, havia apenas uma pessoa que ele conhecia que dificilmente mentiria para ele. Adola, você já lutou com o exército do Salvador antes? Bem, eu lutei com o exército do Salvador uma vez. Surpresa com a pergunta abrupta de Roel, Adola agarrou a saia e respondeu constrangida. Os olhos de Roel brilharam, sabendo que ela provavelmente teria alguma informação a oferecer, então ele começou a sondá-la sob o disfarce de conversa fiada. Como foi a batalha?
Com sua força, acho que você teria feito grandes contribuições no campo de batalha. Ainda estava bem, eu acho. Eu estava na linha de trás, então não enfrentei a maior parte da pressão. Entendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que espero que você possa responder honestamente. Você gosta de guerra? Não, eu não gosto de guerra, Adola respondeu com um profundo suspiro. A guerra é brutal. Não acho que sou fraco, mas os inimigos também são formidáveis. Sejam os gigantes, os dragões ou as bestas santas, esses são adversários com os quais lutamos para lidar. É por isso que a deusa mãe se aliou às bestas demoníacas e aos deuses malignos. Não havia outra escolha. Não existem muitas raças gigantes por aí, e a maioria delas escolheu ficar do lado do inimigo. Roel assentiu. A explicação de Adola o tornou mais empático com a decisão da deusa mãe de se aliar às bestas demoníacas e aos deuses malignos. Ele estava mais do que familiarizado com o puro poder destrutivo que os gigantes usavam. A menção dos gigantes despertou um pensamento na mente de Roel, e ele deixou escapar uma pergunta. Quem é o atual líder dos gigantes? Conteúdo patrocinado. Você está se referindo ao soberano gigante? Seu nome deveria ser Botrelain. O que está errado? Adola perguntou. Botrelain? Que diabo é isso? Esta não é a era de Grandar? Relutante em desistir assim mesmo, Roel tentou perguntar a Adola se ela já tinha ouvido falar de Grandar, mas esta não teve nenhuma impressão desse nome. Ele só podia suspirar resignado, embora não estivesse muito surpreso com a situação. Ele não tinha ideia de quanto tempo a guerra entre o Salvador e a deusa mãe se estendeu, mas pelo aspecto atual das coisas, nenhum deles estava nem perto de ser derrotado ainda. Fazia sentido que Grandar ainda não tivesse aparecido. Foi decepcionante saber que ele não poderia encontrar Grandar pessoalmente, literalmente, mas novamente. Era duvidoso que ele pudesse se esgueirar para encontrar Grandar, mesmo que ele existisse na era atual. Eu teria que primeiro resolver os problemas do meu lado. Roel continuou questionando Adola sobre o Salvador. Por meio de suas interações, ele finalmente entendeu por que a facção da deusa mãe era um pouco mais fraca que a do Salvador. A razão está em suas diferentes ideologias. O Salvador procura governar o mundo implementando uma ordem hierárquica, na qual ele é o governante absoluto, a única existência que todos devem adorar. Qualquer um que tente minar sua ordem será executado sem falta. Por outro lado, a deusa mãe propaga a ideologia da igualdade entre todas as raças. Independentemente de serem os gigantes onipotentes ou os fracos Kalemen, todos recebem os mesmos direitos e as disputas serão resolvidas por meio de um conselho comum. O rosto de Roel ficou sombrio quando ele finalmente entendeu a razão fundamental por trás do conflito entre os dois seres supremos. O Salvador imaginou um mundo que operasse sob um rígido sistema social de castas, onde todas as raças seriam classificadas em uma hierarquia. Aqueles que estivessem em posições mais altas na hierarquia receberiam maiores privilégios e recursos, mesmo que isso ocorresse às custas daqueles abaixo deles. Em contraste, a deusa mãe procurou formar uma república, onde assumiria o papel de supervisora e governadora. Todas as raças teriam direitos iguais garantidos sob seu governo. Não haveria privilégios especiais, semelhante a como o mundo funcionava na Era de Cia. Roel recostou-se na cadeira enquanto refletia mais profundamente sobre as duas ideologias. Se tivesse que dar sua opinião, achava que o modelo de governo do Salvador era maduro, enquanto a ideologia da deusa-mãe beirava a ingenuidade. A coexistência pacífica entre as raças como iguais era apenas uma quimera diante da escassez de recursos. Conteúdo patrocinado. Embora houvesse paz e prosperidade sob o governo de Cia, isso só foi possível porque havia recursos mais do que suficientes para todos. As raças não precisavam competir para atender às suas necessidades. No entanto, essa pré-condição foi prejudicada pela crescente população mundial, que sobrecarregou os recursos disponíveis para serem compartilhados. Este romance está disponível em bit.ly 3tfs 4p4. Mesmo que Cia não tivesse partido, a paz e a prosperidade que o mundo desfrutou sob seu governo não teriam durado muito mais tempo. Esta foi uma mudança inevitável que nem mesmo a poderosa deusa-mãe poderia impedir, especialmente quando ela carecia da influência e legitimidade de Cia. Em contraste, o Salvador prometeu priorizar as raças mais poderosas em sua ordem hierárquica, dando-lhes direitos especiais e maiores recursos. Este sistema de castas foi tão inequivocamente benéfico para os gigantes.
os dragões e as outras raças poderosas que não é de admirar que eles tenham escolhido ficar do lado dele. Apenas os anjos, como antigos enviados de Sia, se abstiveram de escolher explicitamente um lado para evitar ir contra a vontade de Sia, mas não seria surpresa se eles estivessem secretamente do lado do Salvador durante todo esse tempo. Até a fé desmoronou diante de interesses avassaladores. No entanto, a hierarquia do Salvador privaria as raças mais fracas dos recursos de que precisavam para sobreviver. As raças mais fracas se encontrariam presas em um ciclo interminável de sofrimento sem saída, com sua linhagem rastejando lentamente em direção à extinção. Era um sistema que pisoteava os fracos, embora seguisse os ventos da mudança. Em contraste, o objetivo da deusa-mãe de formar uma república pode ter parecido mais justo na superfície, mas em seu núcleo estava do lado dos fracos sobre os fortes. Ao impor direitos iguais, privou as raças mais fortes de sua capacidade de competir por recursos para seu povo. Um favorecia os fortes, enquanto o outro favorecia os fracos. Nenhum meio-termo era possível para este conflito, então a guerra tornou-se inevitável. Não sei o que o Kingmaker original escolheu, mas não há dúvida de que o clã Kingmaker se beneficiará mais do sistema de castas do Salvador. O que o Kingmaker original teria feito depois de ser preso aqui pela deusa-mãe? Supondo que o Kingmaker original fosse preso do começo ao fim, ele nem teria chance de tomar uma decisão. É possível que ele tenha cedido e se juntado à facção da deusa-mãe no meio do caminho? Roel massageou as têmporas frustrado. Ele sabia que tinha que fazer algo para aumentar sua pontuação de avaliação neste estado de testemunha, mas não sabia o que deveria fazer. Ele só poderia continuar reunindo mais informações enquanto descobria uma solução para o dilema em que se encontrava. Logo, era noite. Roel vinha sofrendo de tonturas frequentes nos últimos dias. Conteúdo patrocinado. Desde seu primeiro acesso de vertigem, quando caiu de uma cadeira, ele sofria de tonturas todos os dias. Os médicos da Monsoul Tower o diagnosticaram várias vezes e até realizaram uma conferência médica sobre isso, mas não conseguiram determinar a causa da tontura. Não havia como evitar que os médicos estivessem lutando, já que a situação de Roel era única. Raramente os poderes de um transcendente seriam selados, e isso acontecia principalmente apenas com prisioneiros. Quando um prisioneiro teria o privilégio de receber tratamento para tonturas? Também não ajudou o fato de Roel estar mais fraco do que o normal com seus poderes selados, o que deixou os médicos hesitantes em tratá-lo. Notícias sobre a atitude favorável da deusa-mãe em relação a Roel já haviam se espalhado por toda a Torre Monsoul. Se algum contratempo ocorresse durante o tratamento, eles corriam o risco de incorrer em sua ira. A descrição de Roel de sua aflição também era desconcertante, como o congelamento do tempo e a inversão do mundo. Os médicos perplexos só podiam atribuí-lo a alucinações decorrentes das tonturas. No final, os médicos simplesmente lhe forneceram um plano de nutrição e conselhos para descansar mais, o que não estava se mostrando muito útil para aliviar as tonturas. Antes do pôr do sol, Roel deitou-se na cama enquanto suportava a intensificação da tontura com o senho franzido. Ao lado da cama, Adola olhou para ele preocupada. Milord, já informei os médicos. Por favor, aguente mais um pouco. Milímetros. Roel respondeu com um débil aceno de cabeça enquanto esperava a chegada dos médicos. Sua tontura parecia pior do que nunca. Ele já sabia o que iria acontecer quando seus sintomas se intensificaram. Provavelmente verei o tempo parar e o mundo se inverter novamente. Ele fechou os olhos em preparação para o que estava por vir, mas para sua surpresa, esses dois fenômenos não aconteceram desta vez. Enquanto se sentia perplexo, de repente ouviu palavras ecoando em seus ouvidos. Se prepare. Ele está aqui. Era a voz gentil de um homem. Junto com essas palavras veio uma sensação inexplicável de calor que fez alguém se sentir íntimo do dono da voz. Mas antes que Roel pudesse descobrir quem era quem havia falado ou o significado por trás daquelas palavras, ele percebeu as mudanças ao seu redor e arregalou os olhos de espanto. Em algum momento, o mundo ao seu redor ficou branco acinzentado. O sol poente estava fixo no horizonte e as nuvens não estavam mais à deriva. A alta elfa ao lado de sua cama havia desaparecido no ar, para ser substituída por uma silhueta negra transbordando de intenção assassina. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 559.1, Mãe 1. Conteúdo patrocinado. Esse mundo branco acinzentado e congelado era uma cena que Roel já vira inúmeras vezes.
As flores desabrochando no jardim do céu tinham sua beleza presa no tempo, e o passarinho voando pela janela parou no lugar. Era como se o mundo tivesse se transformado em uma velha fotografia monocromática. A única coisa diferente desta vez foi que o mundo não estava invertido. No entanto, o que realmente chocou Roel foi a imponente silhueta negra ao lado de sua cama. Ele estava vestido com uma túnica preta e envolto em miasma preto espesso. Uma bizarra máscara branca obscurecia suas características faciais. No entanto, havia algo mais sinistro por trás de sua aparência. Com seus olhos penetrantes, Roel poderia dizer que a máscara branca era feita de ossos e o manto preto continha espíritos falecidos, como evidenciado pelos gritos de gelar o sangue vindos dela. O que diabos é isso? Tal pergunta surgiu naturalmente na mente de Roel. Não havia um pingo de dúvida em sua mente de que tal existência não deveria ter aparecido diante dele dentro da Torre Monceau, especialmente não com uma intenção assassina tão avassaladora que fazia o sangue gelar. Conteúdo patrocinado. Os sentidos aguçados de Roel como um alto transcendente imediatamente o alertaram para o perigo iminente. Antes que ele pudesse processar completamente o que havia acontecido, ele já havia liberado uma enorme quantidade de aura de gelo, enquanto avançava em direção à porta do quarto. A silhueta negra foi pega de surpresa pela inundação repentina de aura de gelo, claramente não esperando que Roel reagisse tão rapidamente. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Roel aproveitou essa abertura para fugir para a sala. Seu quarto estava localizado nos andares superiores da Torre Monceau, que ficava a pelo menos 1000 metros de distância do solo, então ele só estaria se encurralando se escapasse para o Jardim do Céu. Assim, ele só poderia entrar na torre para buscar ajuda. Enquanto ele conseguiu escapar de seu quarto, ele não conseguia se livrar do sentimento sinistro em seu coração. Os eventos subsequentes provaram que suas preocupações não eram infundadas. Seus guardas, que teriam atacado assim que notassem qualquer movimento antinatural, não estavam em lugar nenhum. A sala estava completamente silenciosa, exceto pelos sons de gelo quebrando atrás dele que resultaram da aura de gelo. Traidor, o que você está procurando? Os olhos de Roel se estreitaram ao ouvir essas palavras. Ele se virou e viu a silhueta negra vestida com espíritos falecidos lentamente se aproximando. Conteúdo patrocinado. Isto é impossível. Eu explode seu rosto com minha aura de gelo quase a queima-roupa. Nem mesmo os deuses poderiam ser imperturbáveis com isso. Ele não, isso não está certo. Olhando para os contornos borrados da silhueta negra e ouvindo os lamentos medonhos dos espíritos falecidos, Roel cerrou os punhos quando finalmente entendeu como a outra parte foi capaz de livrar-se de sua aura de gelo. Seu toque glacial infligiu dano com sucesso na silhueta negra, mas o dano foi transferido para os espíritos falecidos que lamentavam. Acontece que eles não eram apenas para exibição, eram ferramentas que serviam a propósitos ofensivos e defensivos. Sabendo que seu oponente era muito mais forte do que ele pensava, Roel canalizou freneticamente a mana limitada que tinha à sua disposição para romper o selo da deusa mãe. O que estou procurando? Nada. Eu só queria encontrar um lugar aberto para conversar. Seu fedor era demais para eu suportar. Roel puxou uma cadeira e acomodou-se confortavelmente nela antes de avaliar a silhueta negra diante dele com os lábios curvados em interesse. Seu comportamento confiante levou a silhueta negra a parar seus passos. Como eu esperava. A clareza voltou lentamente à mente de Roel enquanto ele ganhava uma ideia melhor de como deveria se comportar. Ele não estava apenas dando uma última demonstração de bravata para que pudesse morrer com um estrondo. Em vez disso, era porque ele sabia que não era apenas Roel Ascata agora, mas o Kingmaker também, uma existência perdendo apenas para a própria Cia. Mesmo aqueles que procuravam matá-lo pelo menos ouviam suas palavras devido à sua imensa reputação. Conteúdo patrocinado. E o que ele precisava agora era tempo. Embora Roel não tivesse feito nenhuma tentativa anterior de minar o selo da deusa-mãe, ele o estudou minuciosamente para o caso de precisar rompê-lo. O selo compreendia 3 níveis, com cada nível subsequente tornando-se cada vez mais difícil de quebrar. Eles limitaram sua força no nível de origem 5, nível de origem 4 e nível de origem 3, respectivamente. Ele violou o primeiro nível do selo assim que descobriu o inimigo, o que lhe permitiu explodir o último com sua aura de gelo, mas isso estava longe de ser suficiente.
A única esperança que ele tinha de sobreviver a essa provação era parar o inimigo até que ele rompesse os 2 selos restantes para que pudesse lutar com todas as suas forças. Reconhecidamente era improvável que ele fosse páreo para a Silhueta Negra, mesmo que quebrasse os 2 selos restantes. Alguém que tinha o poder de parar o tempo não poderia ser uma tarefa fácil. Mesmo assim, ele não estava disposto a desistir sem lutar com tudo o que tinha. Tendo-se decidido, ele finalmente se acalmou completamente. Você tem medo de mim? Você já deve saber que meus poderes foram selados. Ou você ainda está com medo de mim apesar disso? Que piada! Houve um momento de silêncio antes que a Silhueta Negra respondesse ao comentário desdenhoso de Roel. Ele levantou a cabeça e zombou. O que você quer dizer, traidor? Conteúdo patrocinado. Traidor? Que rótulo repulsivo você está colocando em mim? Aquele sujeito não lhe ensinou boas maneiras? Por que você não me diz quem eu traí então? Roel respondeu com uma careta desdenhosa. Por mais poderosa que fosse a Silhueta Negra, ele não era o cérebro por trás desse assassinato. O verdadeiro mentor não teria feito algo tão arriscado quanto entrar pessoalmente na Torre Monceau para assassiná-lo. Roel não tinha ideia de quem estava por trás desse assassinato, mas imaginou que poderia sondar a Silhueta Negra para obter mais informações enquanto irritava o último para ganhar tempo, acertando assim 2 coelhos com uma cajadada só. De fato, a Silhueta Negra ficou em silêncio após ouvir as palavras de Roel. Momentos se passaram antes que ele respondesse com uma voz visivelmente mais profunda. Você traiu meu mestre. Você deveria saber melhor do que ninguém quem ele é. Cuidado com as palavras. Eu sou um cativo aqui. Você acha que eu, o fazedor de reis, viraria as costas para meus aliados? Roel rosnou com um tom ameaçador. Apesar de sua resposta enérgica, seu coração afundou, pois ele só conseguia pensar em uma possibilidade de quem era o mentor do assassinato, o Salvador. Para verificar isso, ele fez uma pequena pausa antes de continuar. A guerra está se aproximando. A deusa-mãe liderou seu exército para as linhas de frente do leste, mas continua aqui. Isso não deixa minha intenção suficientemente clara? Sua escolha de ficar aqui não prova que você a rejeitou. Eu sinto. Você está vacilando. A Silhueta Negra balançou a cabeça. Os espíritos falecidos ao seu redor riram como se estivessem expressando suas emoções em seu nome. Nosso grande Salvador viu através de sua fachada e me enviou aqui. Você demonstrou sua hostilidade ao me ver, mas não expressou a menor insatisfação em relação aos elfos superiores que o observavam. Diga-me por que é assim. Eles não procuram me matar. Você faz. Conteúdo patrocinado. Capítulo 559.2, Mãe 2. Conteúdo patrocinado. O coração de Roel afundou ainda mais quando soube que o inimigo era capaz de sentir suas emoções. A Silhueta Negra o avaliou silenciosamente por um breve momento antes de cair na gargalhada. Claro que não. Você não é um prisioneiro aqui, mas um convidado estimado. Existe alguma prova maior de sua traição? Você já escolheu ficar do lado do impostor de Cia. HMPH. Ao tirar sua vida, eu me tornarei seu Deus subordinado e receberei glória sem limites. Eu vejo. Não importa, já que isso nada mais é do que uma troca para você. De fato, sua verdadeira intenção não importa para mim. Minha missão é apenas matar você. Mas devo dizer que estou sentindo emoções interessantes em você. Os olhos vermelhos da Silhueta Negra se curvaram em diversão. Ansiedade. Temer. Estes são os meus sabores favoritos. Você deve estar realmente nervoso com meu domínio divino. Afinal, ele também contribuiu para sua criação. Eu sei que você está ganhando tempo, mas é inútil. O tempo é infinitamente silenciado nesta dimensão. Nada além de um mero instante se passou para o mundo lá fora. Ninguém sentirá absolutamente nada. Ninguém será capaz de salvá-lo. Roel ficou surpreso ao saber que o Salvador demonstrava tamanha hostilidade contra ele, mas isso não era importante agora, pois ele acabará de adquirir a informação crucial que queria saber. Então, é um domínio divino? Um plano começou a se formar na mente de Roel. Enquanto isso, os espíritos mortos envoltos na Silhueta Negra começaram a rugir com gritos miseráveis. King Maker, você nunca deve ter ouvido falar de mim. Eu sou o deus da morte Pritzer do abismo. Lembre-se deste nome. Deus da morte? Não havia tal deus na época de Cia. Não tenho intenção de morrer nas mãos de um deus de segunda geração. Conteúdo patrocinado. Isso não depende de você.
Será minha glória eterna ter matado o Criador de reis da Era Antiga. Com esta troca final de palavras, sua mana finalmente explodiu em seus picos. Inúmeros espíritos falecidos saíram do manto preto do deus da morte Pritzir, sugando a vida daqueles que estavam em seu caminho. Por outro lado, Roel finalmente quebrou o segundo selo, elevando sua força para a origem nível 4. Ele cobriu seu corpo com uma espessa aura de morte reminiscente de nuvens de tempestade, que manteve os espíritos falecidos afastados. Flodindef foi a mais alta concepção de morte, com autoridade sobre a jurisdição da morte superando até mesmo a dos deuses. Os espíritos falecidos só poderiam se despedaçar diante de tal poder. Estrondo, estrondo, estrondo. Como isso é possível? As explosões dos espíritos defuntos ecoavam como batidas apressadas de tambor na sala acinzentada. O deus da morte Pritzir ficou horrorizado ao ver sua jurisdição sobre a morte sendo minada por uma concepção superior, mas ele rapidamente se recompôs. A aura da morte de Roel era um conceito superior a seus espíritos falecidos, talvez até digna de ser considerada a própria manifestação da própria morte, mas um atributo de morte tão poderoso não poderia ter pertencido ao Fazedor de Reis. Ao contrário de outros atributos, o atributo da morte assimilou aqueles que o utilizaram. O Kingmaker era indubitavelmente um ser vivo, o que significava que ele devia estar pegando emprestado esse poder de um de seus antigos deuses contratados. Usar um poder que estava em desacordo com a natureza de alguém tinha um preço alto. Na verdade, o deus da morte Pritzir notou que Roel estava esgotando rapidamente sua força vital. Seu rosto continuou a empalidecer enquanto ele liberava mais e mais aura de morte, embora fosse desconcertante como sua mana estava aumentando. Isso fez os olhos vermelhos de Pritzir brilharem de cautela. Por outro lado, Roel fez questão de permanecer absolutamente calmo. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de receber nenhum ataque do inimigo com sua força atual como transcendente de nível 4 de origem, então ele só poderia tomar a iniciativa de ativar Ser Rumo à Morte através da Chuva da Morte. Conteúdo patrocinado. Em seus testes anteriores, ele já havia percebido que, ao contrário de Glacial Touch Time Devourer, os efeitos colaterais de Death Ring apareceram imediatamente quando o feitiço converteu diretamente sua força vital em aura de morte. Aproveitando esse efeito, ele foi capaz de ativar imediatamente Ser Rumo à Morte e ganhar uma imensa quantidade de mana. O atributo Origem da Coroa brilhou intensamente enquanto Roel canalizava a imensa mana que recebia de Ser Rumo à Morte para as profundezas de seu corpo. O deus da morte Pritzir sabia que Roel estava tramando algo, então, depois de sondar rapidamente os efeitos da aura da morte, ele decidiu fazer sua jogada pessoalmente. Sua aura de morte é formidável, mas é uma pena que você não seja o dono dela, ele comentou. Ele manifestou uma espada negra como breu e a balançou, liberando uma poderosa pulsação de mana. Ele percebeu que o atributo morte era ineficaz contra Roel, então transformou sua mana em outra forma de energia. Em um piscar de olhos, Roel viu uma ondulação cinza envolvendo o mundo inteiro. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou algo assim. Este era um ataque exclusivo do domínio divino do inimigo e não visava o corpo físico, mas algo mais fundamental para a alma. Veg. Roel experimentou um grande abalo em sua alma. A aura da morte que havia bloqueado completamente os espíritos falecidos era completamente inútil contra esse ataque. Seu atributo Origem da Coroa ardia fervorosamente para fixar sua alma dentro de seu corpo, mas mesmo assim, o impacto que sofreu foi imenso. Tudo ficou turvo e indistinto como se ele tivesse mergulhado em uma violenta tempestade, mas, de repente, as cores brotaram dentro do mundo monocromático. O teto ficou amarelo claro. As paredes ficaram roxas escuras. Um fluido vermelho sinistro que lembrava sangue escorria pelo chão. Os espíritos falecidos flutuando no céu se transformaram em anjos sorridentes, e seus gritos miseráveis se transformaram em risadas agradáveis. Roel sentiu como se tivesse entrado no paraíso. A silhueta negra não estava mais em lugar nenhum, e em seu lugar estava um santo de manto branco. Ele tinha um sorriso muito tranquilo no rosto enquanto erguia os braços, convidando as massas a entrar no céu ao lado dele. Incontáveis anjos voaram em sua direção. Conteúdo patrocinado. Roel também ficou tentado. Sua cabeça estava pesada como se algo a tivesse atolado, mas havia um pensamento em sua mente que lhe dizia que o santo de manto branco o levaria a um lugar maravilhoso e incrível, um lugar ao qual ele pertencia.
Ele deu seu primeiro passo em direção ao mundo dos mortos, apenas para uma voz infantil descontente ecoar em seus ouvidos logo em seguida. O mero Deus de segunda geração ousa fazer você entregar sua alma? As palavras de Edavia dissiparam a névoa na mente de Roel, trazendo clareza de volta à sua mente. Ao mesmo tempo, o Cramore de Atribute exerceu uma poderosa força de sucção que puxou a alma de Roel de volta para seu corpo. O mundo dos mortos desapareceu sem deixar vestígios, revertendo os arredores às suas cores monocromáticas. A auréola do santo se extinguiu e os anjos voltaram a ser espíritos falecidos. O deus da morte Pritzer rugiu em descrença. Ele olhou para a fraca figura infantil flutuando no ar. Como isso é possível? Quem é você? Deveria ser impossível para outra existência aparecer arbitrariamente em seu domínio divino, mas o impossível aconteceu. Sua incapacidade de compreender o que havia acontecido o aterrorizava. Nem mesmo os deuses onipotentes da primeira geração foram capazes de instilar um medo tão profundo nele. Sem esperar por uma resposta, ele balançou sua espada negra uma segunda vez. Roel rapidamente levantou uma barreira de gelo cristalino para se proteger, mas era impossível para ele se manter firme quando havia uma lacuna tão grande entre seus níveis. A barreira de gelo quebrou e ele foi lançado voando pela sala. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Uma forte explosão sacudiu a torre quando Roel se chocou contra uma parede. Pedacinhos voaram ao redor enquanto uma nuvem de poeira se elevava no ar. Eventualmente, seu corpo ensanguentado desabou no jardim do céu. Mesmo em meio à bagunça, a respiração irregular do deus da morte Pritzer podia ser ouvida. Ele ficou surpreso com o fato de a figura infantil por trás de Roel não ter feito nenhum movimento, mas isso combinava com sua agenda. Ele não queria mais perder tempo. Ele queria matar o Kingmaker imediatamente para que a situação não saísse do controle. Nem mesmo aquele deus antigo foi capaz de salvá-lo. Você não tem chance contra mim com seus poderes selados, o deus da morte Pritzer disse com uma voz trêmula enquanto se aproximava cautelosamente de Roel. Era como se ele estivesse tentando fingir coragem para esconder seu coração abalado. Apesar da situação desastrosa em que se encontrava Roel, gravemente ferido, não se assustou nem um pouco. Em vez disso, os cantos de seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Sim, não tenho tempo suficiente para quebrar o selo e convocar Edavia, mas isso é o suficiente. O que? Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir. Com 37K7 89T. Roel finalmente liberou toda a mana que vinha acumulando até então. A figura de Edavia brilhava resplandecente. Ela riu alegremente enquanto levantava as mãos para estabelecer uma conexão de alma que transcendia as dimensões. Foi um pedido de ajuda. Mana jorrou furiosamente nas pedras da coroa de Roel para desencadear uma ressonância poderosa com as calamidades sencientes. Sob a ressonância das almas, a mulher de cabelos brancos que governou essas calamidades arregalou seus olhos carmesins enquanto uma voz ecoava em seus ouvidos. Salve-me, mãe! O sol e a lua se inverteram e o mundo se acalmou. Conteúdo patrocinado. Capítulo 560.1 Fúria Inextinguível 1. Conteúdo patrocinado. O mundo de Cia era altamente resiliente. Os transcendentes do nível 1 da origem não poderiam esperar infligir muito dano ao mundo. Nem mesmo os soberanos da raça ou seres cultuados como deuses foram capazes de influenciar os ciclos naturais do mundo. No entanto, o ciclo natural mais importante do mundo acaba de ser interrompido em um instante. A causa dessa perturbação foi uma única palavra murmurada da boca de um jovem, mãe. Quando aquela palavra foi retransmitida para a mulher de cabelos prateados à distância junto com todas as informações que Edavia havia transmitido, a deusa-mãe de repente sentiu um fluxo de emoções sem precedentes que abalou o mundo e os seres que vivem nele. O tempo e o espaço de repente pareceram perder todo o significado quando uma pressão inimaginável esmagou todos os seres vivos. Foi o feedback da ira avassaladora da deusa-mãe. Dragões crescentes mergulharam no chão. Gigantes destemidos não ousaram endireitar suas espinhas. Bestas demoníacas fugiram aterrorizadas. Deuses malignos estremeceram nas sombras. Todos os seres, por mais poderosos que fossem, foram forçados a abaixar a cabeça neste exato instante, pois ninguém poderia resistir à sua ira. Até a lua prateada ficou vermelho sangue, lançando um brilho avassalador que lembrava um segundo sol.
O sol despejado tentou seu melhor para lutar no horizonte, mas não importa o quanto dispersou seu calor, foi incapaz de perturbar a encarnação da raiva sem limites da deusa-mãe. Um som estilhaçante pode ser ouvido quando o sol poente foi forçado a descer no horizonte, deixando a lua de sangue como o único ditador do céu. A silhueta da deusa-mãe desapareceu no meio do céu noturno com um piscar de olhos. Conteúdo patrocinado. O que você fez? Dentro do mundo monocromático, o deus da morte Pritzker rugiu furiosamente para Roel, mas este apenas respondeu com um sorriso desdenhoso. Roel não precisava mais esconder suas emoções, pois as coisas iriam acabar muito em breve. Somos bit.ly 3tfs4p4, encontre-nos no Google. A deusa-mãe já o havia avisado para não violar os selos à força, e seu aviso não era apenas uma ameaça vazia. Ela ligou diretamente o terceiro selo à sua alma, tornando impossível para ele romper. Ao perceber isso, Roel sabia que a única forma de superar essa crise era pedindo ajuda, então apostou toda a sua mana para apostar que Davia não iria querer vê-lo morrer daquele jeito. Os domínios divinos simbolizavam a maior autoridade de um deus, e este mundo temporariamente silenciado foi reforçado pelo Salvador sob o sol poente. Era quase impossível para Roel escapar mesmo que seus poderes não tivessem sido selados, mas ainda havia um vislumbre de esperança de que ele pudesse pelo menos enviar uma mensagem de SOS através de Edavia. Francamente falando, Roel não tinha como saber se Edavia havia entregado sua mensagem de SOS ou não, agora que sua mana estava completamente esgotada. No entanto, outra questão surgiu em sua mente. Porque eu naquele instante gritei mãe. O sangue ainda escorria do ferimento flagrante que quase decepou Roel na cintura, mas essa pergunta parecia mais importante do que a situação em que ele se encontrava. Ele estava confuso, mas parecia ter entendido algo daquilo. Havia apenas uma única palavra de diferença entre deusa-mãe e mãe, mas elas representavam dois conceitos totalmente diferentes. Conteúdo patrocinado. Eu cometi um erro no meu momento de confusão? Ou eu instantaneamente tomei uma decisão subconsciente de fazer isso para conquistar a deusa-mãe? Roel ponderou seriamente sobre essa questão quando sua visão começou a ficar turva devido à perda excessiva de sangue. Pode ter sido a ameaça de morte que o encorajou a deixar de lado suas reservas, mas de repente ele entendeu a resposta para essa pergunta neste exato momento. Talvez, sem saber, eu já tenha começado a pensar nela como minha mãe. Ele pensou no tempo que passou com a deusa-mãe, e a silhueta da deusa-mãe lentamente se sobrepôs à silhueta de sua mãe em sua vida anterior. Suas aparências e personalidades eram tão diferentes quanto o céu e a terra, mas o amor sincero que eles carregavam por seu filho era idêntico. Isso também foi o que Roel foi privado nesta vida desde tenra idade. Suas pálpebras ficaram mais pesadas e seu corpo ficou mais frio. Em sua visão turva, ele notou que o deus da morte não estava tentando se aproximar dele, preferindo testemunhar sua morte de longe. Afinal, não havia razão para ele correr para dentro desta dimensão temporariamente silenciada. Tudo o que ele tinha a fazer era esperar por sua morte. Parece que não vou aguentar até a chegada dela. Mais e mais sangue escorria do corpo de Roel conforme sua vida se aproximava do fim. Ele lamentou baixinho, sentindo uma pontada de decepção por não poder vê-la uma última vez. De repente, seu corpo frio estava envolto em algo quente. Alguém o abraçou. Conteúdo patrocinado. Roel reuniu o último resquício de sua força para abrir os olhos, apenas para ver uma deusa-mãe muito diferente do normal. Suas reservas e dilemas ao enfrentá-lo estavam longe de serem vistos. Ela o segurou com força com as mãos trêmulas, o rosto manchado de lágrimas. Me desculpe, cheguei tarde, me desculpe. Roel queria dizer algo em resposta aos gritos roucos e às palavras de autocensura dela, mas percebeu que não tinha forças nem para mexer a boca. A mana carmesim envolveu seu corpo e seus ferimentos começaram a cicatrizar rapidamente. Foi em meio a essa luz que ele desmaiou. Quando Roel adormeceu pacificamente, a deusa-mãe que estava prestes a perder a cabeça devido à autocensura voltou seu olhar para o fugitivo deus da morte. Desde o momento em que a deusa-mãe desceu para abraçar Roel, tudo o que passou pela mente do deus da morte Pritzker foi "oh merda, oh merda, oh merda", enquanto ele decidia escapar sem hesitar. Seu orgulho e honra como um deus se despedaçaram diante do ser supremo conhecido como a deusa-mãe. Ele não ousou nem mesmo manter sua verdadeira forma por puro medo.
Enquanto os espíritos falecidos fugiam em todas as direções dentro do mundo monocromático, a tristeza nos olhos da deusa-mãe se transformou em uma cólera ardente. Seus ratos desprezíveis! Como você ousa? Com o rugido da deusa-mãe, uma intensa explosão prateada explodiu dela e tingiu o mundo monocromático de branco. Ela optou pelo método mais violento para lidar com este domínio divino, que era destruí-lo completamente. Conteúdo patrocinado. Um rangido alto pode ser ouvido quando a dimensão foi levada ao seu limite. O domínio divino do Deus da Morte era tão fraco quanto um castelo de cartas diante do poder da deusa-mãe depois de ter perdido o reforço do Salvador. A dimensão quebrada se espalhou pelos arredores como partículas de mana. A dissolução do domínio divino devolveu a cor ao mundo, mas a ira da deusa-mãe não poderia ser reprimida apenas com isso. Sua imensa pulsação de mana apenas continuou a se intensificar. Seu poder se estendia por grandes extensões de terra, provocando terremotos e catástrofes naturais de magnitude incalculável. Até as estrelas no céu perderam seu brilho diante de sua ira, pois se enterraram na escuridão da noite. Sua fúria desencadeou até mesmo o mecanismo defensivo da Torre Monsou. A torre que não teria tremido mesmo sob a proeza de um deus rapidamente se cobriu com um brilho branco sagrado como uma criança assustada implorando pelo perdão de seus pais. Oh, o que está acontecendo? É a mana da deusa-mãe. O que está acontecendo? Exclamações podiam ser ouvidas por toda a Torre Monsou. Multidões horrorizadas empalideceram diante da pulsação de mana familiar, porém estrangeira. Alarmes ensurdecedores soaram em todas as cidades ao redor da Torre Monsou, enquanto cidadãos alarmados correram para as ruas e oraram fervorosamente em direção à Torre Monsou e à lua de sangue pelo perdão da deusa-mãe. Como se respondesse aos apelos assustados de seus adoradores, a terra trêmula e o céu em espiral lentamente se acalmaram. Mas o que tomou seu lugar foi outro fenômeno. A lua de sangue lentamente se separou para revelar a lua negra, que parecia uma reminiscência da sombra da lua. Conteúdo patrocinado. Capítulo 560.2 Fúria Inextinguível 2 Conteúdo patrocinado. A lua negra simbolizava a retribuição divina para os pecadores. Onde quer que o luar alcançasse, todas as almas caíam em transe. A deusa-mãe estava avaliando-os para discernir seus pecados. Nada poderia escapar do alcance da lua negra. Todos os espíritos falecidos, sejam aqueles que se esconderam sob a cobertura da noite ou aqueles que possuíam um corpo secretamente, imediatamente fugiram em pânico. Eles sabiam que o Ser Supremo no céu tinha seus olhos fixos neles, e a retribuição divina estava prestes a descer. Não pense que isso terminará apenas com a morte, a mulher de cabelos brancos murmurou com animosidade transbordante enquanto levantava a mão em direção à lua negra. Incontáveis braços feitos de um fluido preto viscoso surgiram da lua negra, zunindo pelo céu para capturar os incontáveis espíritos falecidos que compunham o Deus da Morte. Nenhum único espírito falecido poderia escapar dos braços negros, estivessem eles escondidos no canto da floresta ou entre as nuvens escuras. Alguns espíritos falecidos alcançaram o território dos deuses malignos, mas os deuses malignos e as bestas demoníacas simplesmente observaram silenciosamente enquanto as mãos negras invadiam seu território. Mesmo o deus maligno mais indisciplinado tinha bom senso suficiente para não desafiar a deusa-mãe furiosa. Da mesma forma, as bestas demoníacas obedeceram a seus instintos e se esconderam. Ninguém defenderia o Deus da Morte. Espere! Me poupe! Não, não! O Deus da Morte Pritzker gritou de terror diante da perseguição implacável das incontáveis mãos negras. Ele implorou desesperadamente por misericórdia, mas sua súplica dificilmente aplacou a deusa-mãe. Demorou apenas alguns segundos para que seus 10.000 espíritos falecidos fossem capturados pelas mãos negras, sobre as quais foram simultaneamente arrastados para a lua negra. Sons escaldantes ecoaram quando os espíritos falecidos do Deus da Morte corroeram dentro da lua negra. Lamentos miseráveis sacudiram o céu. Essa execução durou muito tempo antes que todos os espíritos falecidos fossem finalmente devorados pela lua negra. Conteúdo patrocinado. Roubo nunca é bom. Tente olhar em Tnur.com 37K789T. A execução brutal de um deus abalou os corações dos espectadores abaixo. Os adoradores da deusa-mãe apertaram firmemente suas mãos trêmulas e oraram fervorosamente.
Na Torre Monsou, os líderes da raça que correram de volta observaram as ruínas ao seu redor com rostos pálidos, mas não ousaram pronunciar uma palavra. A Monsou Tower tinha a reputação de ser uma criação milagrosa que serviu como um dos principais templos divinos de Sia neste vasto mundo. Diz a lenda que a deusa do Gênesis se sentiu sozinha enquanto olhava para a lua noturna, então ela criou as raças noturnas. A Torre de Brilho Suave tornou-se um edifício sagrado para as raças noturnas, e muitos deles decidiram se estabelecer em suas proximidades. No entanto, este edifício sagrado sofreu danos sem precedentes hoje. A barreira da Torre Monsou que nenhum deus poderia quebrar foi destruída pela deusa-mãe como se fosse mais fina que uma folha de papel. Até a própria torre, apesar de ter sido abençoada por incontáveis deuses, rachou sob sua fúria. No entanto, a ira da deusa-mãe não diminuiu. Sob a lua de sangue, a mulher de cabelos prateados tremia com Roel em seus braços. Suas roupas estavam manchadas com o sangue dele, mas ela não afrouxou o abraço nem um pouco. Conteúdo patrocinado. Vários guardas permaneciam ao redor do perímetro das ruínas em um silêncio mortal. Eles sabiam que mereciam a morte por não garantir a segurança de Roel, mas a situação já havia ido além disso. Nesse ritmo, a Torre Monsou e até mesmo as cidades ao seu redor poderiam muito bem ser apagadas da face do mundo. O preço da fúria da deusa-mãe era muito alto para o mundo suportar. A deusa-mãe não era conhecida por ser um ser benevolente. Ela era, acima de tudo, uma governante, e havia responsabilidades que ela tinha que cumprir. Ela manteve a ordem entre as raças por meio de recompensas e punições, e houve ocasiões em que ela também se enfureceu. Mas nunca antes ela havia perdido o controle de suas emoções assim. Quanto mais poderosa uma existência, mais perigosa era sua raiva. A ira de um ser supremo como a deusa-mãe era uma calamidade em si. A população assustada caiu em pandemônio. Em meio às ruínas, a deusa-mãe olhou para o jovem em seus braços enquanto tentava limpar o sangue de seu rosto repetidas vezes. Ela nunca havia pensado que perderia o controle assim, pois já havia se acostumado com a morte de seus filhos. Deixando de lado as guerras, foram inúmeras as vidas que murcharam naturalmente com a velhice todos os dias. O Kingmaker era uma existência especial para ela. Essa foi a criança com quem ela passou mais tempo ao longo dos anos. Muito tempo passou, mas o clã Kingmaker continuou a ficar ao seu lado. Por mais justa que fosse, era inevitável que os favorecesse em detrimento dos outros. Conteúdo patrocinado. Mas isso deveria ser tudo. No fundo, a deusa-mãe sabia que o fazedor de reis não havia como sua mãe, como a maioria das pessoas no mundo. Ela estava dolorosamente ciente de que sua identidade como mãe havia se desgastado à medida que suas outras personas tomavam precedência. Os altos elfos que juraram lealdade a ela a viam como sua governante. Seu povo a adorava como um deus todo-poderoso. As raças poderosas que escolheram ficar do lado do Salvador a viam como sua maior inimiga. Quão trágico foi que ela continuou a vê-los como seus filhos, mas nenhum deles pensou nela como sua mãe. Verdade seja dita, a deusa-mãe já havia perdido as esperanças. Ela havia endurecido seu coração para rejeitar sua identidade como mãe. Essa foi a única maneira pela qual ela conseguiu entrar no campo de batalha e lançar a morte sobre aqueles que se voltaram contra ela. No entanto, o Kingmaker que a afastou várias vezes mudou de repente. Algo ondulou em seu coração quando ela viu confusão em vez de auto-intitulação nos olhos de Roel quando ela decidiu poupar sua vida. Havia um brilho de sondagem em seus olhos, um sinal de que ele estava procurando a conexão que existia entre eles. Isso despertou esperança nela, fazendo com que ela suavizasse continuamente sua atitude em relação a ele. Naquele dia, na sala de audiência, quando Roel estava com a consciência pesada por mentir, ela sentiu uma pontada de amor maternal que a fez sentir que deveria fazer algo, mas ela estava com medo de que sua proatividade o assustasse. No final, ela decidiu deixá-lo no lugar mais seguro. Desde o início, ela nunca pensou que Roel a trairia. Quem poderia ter pensado que o inimigo teria visto através dela? A decisão dela, estimulada por seus sentimentos de preocupação, tornou-se uma calamidade para ele. Conteúdo patrocinado. A deusa-mãe não conseguiu conter as lágrimas ao contemplar Roel. Suas defesas já haviam desmoronado desde o momento em que ele a chamou de mãe após a passagem de 1000 anos. Palavras não poderiam começar a descrever a autocensura que ela sentiu por permitir que o mal acontecesse com seu filho. Por favor, acalme-se, ó grande deusa-mãe.
Uma voz familiar trouxe um tom de clareza de volta à cabeça da deusa-mãe. Ela ergueu a cabeça e viu o chefe dos High Elves, Misher Sofiati, caminhando lentamente até ela. Mas era uma pena que mesmo seu ajudante mais confiável não pudesse esperar distraí-la de sua dor. Ela apenas olhou para ele antes de se voltar para a criança em seus braços. A Torre Monsou roncou como se estivesse à beira do colapso. Mas a deusa-mãe emocionalmente estável continuou a liberar uma quantidade esmagadora de mana que prejudicou seus arredores. Sabendo que era apenas uma questão de tempo até que tudo fosse destruído nesse ritmo, Misher entrou em pânico. Foi nesse momento crítico que uma voz fraca tirou a deusa-mãe de sua dor, devolvendo a paz ao mundo. Por favor, acalme-se. Estou bem, mãe. Roel abriu os olhos com dificuldade. Conteúdo patrocinado. Capítulo 561. Avaliação. Conteúdo patrocinado. Nunca pensei que viria para cá nessas circunstâncias. Dentro da biblioteca escura, Roel Ascart olhou para as altas estantes ao seu redor com surpresa e confusão. Ele estava ciente de que ocasionalmente seria guiado para o domínio de um deus antigo quando adormecia no estado de testemunha, mas a situação de hoje era um pouco diferente. Ele nem havia saído daquela dimensão monocromática quando de repente apareceu diante de Edavia. Desmaio também conta como adormecer? Ou foi você quem me trouxe aqui? Fufu. Embora eu adoraria ter uma conversa com você, não faria um movimento tão imprudente na presença dela. Edavia respondeu alegremente enquanto descansava a cabeça em seu braço. Não fui eu quem trouxe você aqui. Você morreu. O que? Roel lentamente arregalou os olhos em perplexidade depois de ouvir a resposta do pequeno deus do mal. Se suas memórias não falhassem, a deusa-mãe havia chegado à dimensão monocromática logo antes de ele desmaiar. Logicamente falando, ele deveria ter ficado bem depois disso. Embora a deusa-mãe não fosse conhecida por ser uma curandeira milagrosa, deveria ter sido fácil para um ser tão forte quanto ela tratar seus ferimentos. Na verdade, ele sentiu seus ferimentos se fechando antes de desmaiar. Assim, ele ficou perplexo com a afirmação de Edavia de que ele estava morto. Edavia riu um pouco antes de revelar a resposta. É verdade que você morreu, ou talvez eu devesse dizer que você estava morto. O que você quer dizer? Você não parece saber muito sobre a morte. Fufu, deixe-me explicar. A morte pode ser amplamente dividida em duas categorias, alma e corpo. Estritamente falando, seu corpo físico morreu antes. A tez de Roel ficou horrível ao ouvir a proclamação de sua morte. Edavia notou sua resposta e o consolou alegremente. Dito isso, não há nada para você se preocupar. Isso não é nada importante. Não é importante? Embora a morte seja frequentemente definida como a falha funcional de um corpo, isso é um mal-entendido. Muitos assumiram que esse era o caso por causa de quão difícil era infligir danos diretamente à alma. Apenas espíritas como eu e algumas outras existências são capazes disso. A maioria só pode prejudicar a alma por meio de um método indireto, ou seja, destruindo sua casca. Isso também é o que defino como a morte do corpo físico, explicou Edavia. Conteúdo patrocinado. É engraçado como a alma é resiliente e fraca. É difícil infligir danos diretamente à alma, mas, ao mesmo tempo, uma alma sem a proteção de um corpo se desintegrará rapidamente. É por isso que a falha funcional do corpo físico é tradicionalmente associada à morte. Mas se ainda estou por aqui, isso não deveria significar que Roel perguntou. Na verdade, sua alma ainda está intacta. Sua alma foi arrastada para meu domínio através de nossa conexão no momento em que perdeu sua proteção. Fufu. Você não acha que é exagero tratar a casa de uma garotinha como um santuário? Edavia perguntou com um sorriso maroto. Roel deu um suspiro de alívio. Isso também explicava porque era impossível reviver uma pessoa morta no continente Cia. Sua alma já teria se desintegrado momentos após sua morte. Você tem minha gratidão, Edavia. Eu não poderia ter superado essa provação se não fosse por sua ajuda. Você não precisa me agradecer. Eu também ficaria em apuros se você morresse. Mas, como devo colocar isso? Você pode ter se metido involuntariamente em uma enorme quantidade de problemas. Edavia apoiou a cabeça no braço enquanto olhava para Roel com um sorriso divertido. Mãe, foi o que você disse. Não sei se você é corajoso ou destemido para ousar dizer isso a uma existência como ela. Parece similar. Eu estava um pouco fora disso então. Há algum problema nisso? Você está perguntando se há algum problema?
Parece que você não sabe o que fez. O olhar de Edavia parecia passar por Roel para perscrutar o mundo real. Você deve voltar o mais rápido possível, antes que ela destrua tudo. O que? Roel franziu a testa perplexo ao ouvir essas palavras. Edavia registrou sua reação e soltou um suspiro impotente. Você não deveria ter alguma autoconsciência quando criança depois de chamá-la de mãe. Você está dizendo que sua condição grave agitou aquela mulher. Também não ajuda que sua alma esteja escondida aqui. Ela provavelmente pensa que você está realmente morto. Uma mãe perdendo o filho logo após a reconciliação? Você não acha que esse golpe é forte o suficiente para dar vontade de destruir tudo? Roel ficou em silêncio. Conteúdo patrocinado. Ele não tinha pensado que sua única palavra de mãe poderia desencadear uma resposta tão forte da deusa mãe, mas a percepção da situação externa o perturbou. Uma mãe que acabará de perder o filho era capaz de tudo. Ele tinha que voltar imediatamente. Edavia, você pode me mandar de volta? Claro. Já estou fazendo isso, respondeu Edavia com um sorriso. Foi então também que o corpo de Roel começou a brilhar. O deus do mal olhou para ele com olhos expectantes enquanto esperava ver como a situação se desenvolveria. Estou realmente surpreso por você ter conseguido abrir caminho até o coração dela. Isso é um feito digno de ser considerado um milagre. Depois do que vocês dois passaram, pode ter certeza que ela será excessivamente protetora com vocês. Espere. Qual é a situação atual lá fora? Ela está prestes a destruir tudo. Fufu. Você deve se apressar e detê-la antes que o mundo seja destruído, certo? Em meio às risadas da garota de cabelos alaranjados na biblioteca escura, Roel finalmente desapareceu com um piscar de olhos. Que interessante. Deixe-me ver até onde você consegue ir, murmurou Edavia. Por favor, acalme-se. Estou bem, mãe. No centro do arruinado jardim suspenso, Roel espremeu um débil sorriso para a mulher de cabelos brancos à sua frente. No momento em que essas palavras foram ditas, a aura aterrorizante que cercava o último recuou rapidamente. A mana esmagadora e a forte pressão que pesava sobre a multidão desapareceram em um piscar de olhos. As pedras que levitavam no ar caíram no chão. A deusa mãe olhou para Roel com os olhos vermelhos arregalados e as lágrimas começaram a fluir mais uma vez. Roel, você... A deusa mãe ficou tão emocionada que não conseguiu dizer nada no final, então escolheu abraçar Roel com força. A multidão ficou aliviada ao ver essa cena, sabendo que finalmente foram salvos. Rápido, limpe a área. Michero ordenou. Os guerreiros de diferentes raças rapidamente entraram e abriram caminho pelas ruínas. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, Roel sentiu o aperto em torno de seu corpo e deu um suspiro de alívio. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Ele mal podia acreditar em seus olhos quando acordou mais cedo. Ele havia aprendido com a Dola que a Torre Monsou era uma estrutura quase indestrutível que até mesmo os deuses eram incapazes de perturbar, mas este templo divino estava agora à beira do colapso. E isso foi da deusa mãe que ainda não deu tudo certo. Aturdido, Roel optou decididamente por usar o termo mágico mãe mais uma vez. Assim como Edavia havia mencionado, a deusa mãe reagiu fortemente a esse termo e voltou à realidade. Quando ela percebeu que a alma de Roel não havia se dissipado, sua vontade de destruir o mundo foi corroída, salvando o mundo de seu apocalipse. Ela, realmente me trata como filha dela, pensou Roel consigo mesmo enquanto ouvia os gritos de alívio da mulher de cabelos grisalhos. Um toque de calor brotou em seu coração. Da ânsia de destruir tudo, desde a dor insuportável de perder um filho, até o imenso alívio ao perceber que a criança ainda estava viva. Essa era indubitavelmente a natureza de uma mãe. Roel sentiu-se comovido pelos sentimentos da deusa-mãe em relação a ele. Não havia dúvida de que a deusa-mãe havia herdado os instintos maternais de Sia. Sentimentos que Roel nunca havia experimentado antes inundaram seu coração, fazendo com que seu rosto pálido recuperasse um pouco de cor. No entanto, seu corpo estava tão exausto que levou apenas alguns segundos para que suas pálpebras parecessem incomparavelmente pesadas. Sentindo que iria desmaiar mais uma vez, Roel olhou para a deusa-mãe e reuniu o último pedaço de sua energia para espremer suas últimas palavras. Mãe, estou me sentindo cansada. Vou ter que descansar um pouco. Vá dormir. Você não precisa se preocupar com nada. Eu estarei contigo. A deusa-mãe gentilmente tocou sua bochecha enquanto ela lhe fazia uma promessa.
Suas palavras trouxeram a Roel uma sensação de segurança como nunca antes. Ele finalmente fechou os olhos e caiu em um sono profundo. Vários dias depois, Roel lentamente abriu os olhos. Ele se viu deitado em cima de uma enorme cama cercada por uma cortina feita de tecido prateado e seda branca. Esta cortina era uma ferramenta mágica, o que era evidente pelas suaves pulsações de mana que emanava. Uma leve fragrância floral pairava no ambiente, trazendo-lhe uma maravilhosa sensação de serenidade. Conteúdo patrocinado. A súbita mudança de ambiente pegou Roel de surpresa. Suas memórias ainda estavam um pouco confusas, já que ele realmente desmaiou desta vez em vez de ser transportado para a biblioteca de Edavia, mas felizmente, ele se lembrou de tudo depois de ficar deitado por um tempo. Ele imediatamente puxou o cobertor para verificar sua cintura. Quando ele viu a parte inferior de seu corpo anteriormente meio cortada perfeitamente colada sem a menor cicatriz à vista, ele soltou um suspiro de alívio. Aquele único corte do Pritzker do deus da morte quase tirou sua vida, e lhe dava arrepios só de pensar nisso agora. Foi uma sorte que a poderosa deusa-mãe foi capaz de curar perfeitamente seu corpo. Roel abaixou a camisa silenciosamente antes de começar a avaliar os arredores. Não havia um único guarda para ser visto nesta sala resplandecente, mas ele sentiu uma aura gentil e reconfortante pairando no ar. Parecia familiar e de alguma forma íntimo. Demorou um momento para pensar antes de descobrir de onde vinha. É a aura da deusa-mãe. Estou no domínio divino da deusa-mãe? Um domínio divino era um tipo único de feitiço usado pelos deuses na Era Antiga. Por mais impressionante que o termo soasse, seus efeitos não eram tão surpreendentes. Para colocá-lo em termos simples, era uma extensão da existência de alguém para influenciar os arredores imediatos. Por exemplo, o efeito do domínio divino do deus da morte Pritzker era extrair a alma de uma pessoa de seu corpo e arrastá-la para sua destruição. O silenciamento temporal provavelmente foi obra do Salvador. Provavelmente foi por isso que a deusa-mãe chegou atrasada. Nesse tópico, o domínio divino da deusa Cia do Gênesis provavelmente seria o próprio continente Cia. Ainda era incerto quais efeitos o domínio divino da deusa-mãe possuía, mas o quarto em que Roel estava provavelmente era um domínio que ela havia construído especialmente para protegê-lo. Naturalmente, Roel ficou grato a ela por isso. Ele também percebeu que o selo de seus poderes transcendentes havia sido liberado. Na verdade, ele notou que não apenas sua mana estava fluindo mais suavemente do que nunca, mas sua quantidade de mana havia aumentado muito. Para ser exato, ele havia feito uma descoberta. Era quase desconcertante o quão abruptamente ele atingiu o nível 2 da origem, o nível diretamente abaixo dos soberanos da raça. Tal situação geralmente era impossível, mas a razão por trás desse fenômeno era óbvia. Roel estava absolutamente certo de que isso era obra da deusa-mãe, embora não tivesse certeza de como ela o fizera. No entanto, ela era a única que poderia realizar feitos tão ridículos. Era quase engraçado a rapidez com que a posição de Roel havia mudado de prisioneiro para a pessoa mais importante para a deusa-mãe. Isso diminuiu muito sua dificuldade em tomar uma decisão diferente de seu ancestral e limpar esse estado de testemunha. Com entusiasmo palpável, Roel voltou-se para o sistema para verificar seu progresso, apenas para ter um balde de água fria derramado sobre seu entusiasmo. Seu rosto endureceu em descrença. Avaliação: 66, média. Conteúdo patrocinado.